compartilhar. Estava procurando onde compartilhava a tela. Lerdo que só. Aparecem para vocês os slides? Sim, sim. Beleza. Vocês preferem assim no PDF ou vocês preferem o PowerPoint? Qual que fica melhor de visualizar? Tanto faz. Tanto faz. Beleza, então. Então vamos começar? Prometo que vai ser bem rápido. Hoje é sábado, né, gente? Meu Deus. 1 hora da tarde. Mas vai ser útil também. Passarinho Verde me contou que na prova de vocês vai sair a teoria geral do Estado. A gente vai voltar naquela matéria do- dos elementos essenciais para que haja um Estado. E os primeiros serão os 4 existentes são a soberania, o governo, o povo e o território. Nós vamos ter um foco nessa prova mais de território, tá? Haverá perguntas em relação à soberania, mas o foco mesmo vai ser o território, tá? Então a gente passa cada um tópico falando da soberania, governo, povo, e aí vocês vão ver que haverá um detalhamento sobre território, então é importante dar uma gravada melhor nisso. Em relação à soberania, vale entender que ela se trata da supremacia do Estado, certo? Então, para que serve essa soberania? Fazer com que o Estado, ou seja, numa palavra mais fácil, que o país, a nação, seja independente de um outro Estado, de um outro país. Então, por exemplo, o Brasil, ele não é dependente dos Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos não ordena, não manda, como eu posso dizer, não manda, como eu posso dizer, ordens, lembrei a palavra. Os Estados Unidos não manda ordens, não faz o Brasil cumprir ordens dele. Não existe isso, certo? Então há uma igualdade entre os países internacionalmente, significa dizer que não haverá um mandando no outro, ou o outro obedecendo o outro, certo? E também há uma soberania interna, há um comando interno, entendeu? E aí a gente entra no exemplo da soberania interna, que é a supremacia do poder estatal sobre nós, sobre os indivíduos e as instituições dentro do território. Então, é o Estado, a soberania do Estado, que ordena a população, cria normas jurídicas, organiza as instituições, as autarquias, ela faz também funcionar os poderes estatais, que é o que a gente já falou, do poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então, é uma soberania interna. A soberania manda dentro do país, certo? E aí, como eu falei anteriormente, é a soberania externa, ou seja, uma independência entre outros países, tá bom? E organismos internacionais também. Aí tem as suas características, são 4 características. Ela é una, ela é indivisível, ela é inalienável e é imprescritível, certo? Una, porque ela, por si só, já domina o Estado, ou seja, ela não depende de uma outra para que seja completa a supremacia do Estado. A soberania por si só já é a supremacia desse Estado, tá bom? E indivisível, ela não se divide. A soberania não pode ser dividida para cuidar só da parte sul do país e da parte norte do país. Não existe. A soberania do Estado do Brasil, ela manda em todas as regiões, centro-oeste, sudeste, sul, nordeste, norte. Inalienável, ela é inalienável porque ela não pode ser vendida. Ou seja, o Brasil não pode vender, doar, emprestar, permutar a sua soberania para outros países, para um outro país, seja qual for ele. Isso é importante porque tem algumas situações que nós vemos internacionalmente em que um país parece subrogar o outro, coordenando, ordenando, tirando, colocando. Isso não pode acontecer.
independentemente da opinião política, independentemente do partido político e assim por diante, essa realidade em que um país manda no outro país dizendo você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ser assim, isso é inexistível, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, isso não pode ser normal. Nós não podemos permitir que isso seja comum, tá bem? Então é importante lembrar dessa soberania, tá? É una, indivisível, inalienável e é imprescritível, ou seja, ela não acaba, ela não tem fim. Não chega uma hora que dá o prazo dela. Não existe isso. Enquanto houver o Estado por si só, haverá soberania, certo? Tem que haver soberania. Eu falei que os países, eles não ordenam os outros a fazer coisas ou proíbe, né? Mas existe, de certa forma, entre muitas aspas, tá? Uma pequeníssima exceção. Mas eu gostaria que vocês entendessem que não é exatamente uma exceção no seu sentido de ter que colocar isso na prova, mas sim de que os tratados internacionais que existem entre os países faz com que obriga, né, o Estado a cumprir ordens, mas não são ordens de um outro país, são ordens dentro de um tratado. O Brasil tem um tratado, os Estados Unidos faz parte de um tratado, os países da América Latina fazem parte de um tratado. Cumprir essas ordens, cumprir as ordens, as recomendações de um tratado internacional não o faz dependente do outro país, mas faz com que ele preste contas do tratado que ele fez, ok? Notem que ser dependente de outro país tira sua voluntariedade. É como se você não pudesse escolher, como se o Estado, como se o país não pudesse escolher em relação àquilo. Já um tratado internacional é uma outra história. No tratado internacional, o país ele presta contas voluntariamente de um tratado que ele participou. Entendeu? Então, note que não é bem uma exceção, mas é só para esclarecer caso apareça na prova alguma coisa do tipo: ah, o Tratado Internacional disse que o país não pode. É verdade? Isso é permitido ou não? E vocês caírem na besteira de colocar que não é permitido por causa da soberania. Não. A soberania não se extingue por causa de um tratado internacional, tá? Porque o país decidiu fazer parte daquele tratado. Só para a gente entender isso, para não ficar confuso, tá bom? Depois disso, acho que eu acabei de falando já na importância da soberania, garante a autonomia política do Estado, que é o que eu acabei explicando tudo isso, legitima o exercício do poder estatal, ok? Então, o poder de gerenciar, de administrar, legislar, julgar, esse é o poder estatal, o exercício do poder estatal. E também fundamenta a independência nacional, que é o que a gente estava falando também sobre a independência de um país para com o outro. Ok? Não tem muito segredo, eu acabei só resumindo no último tópico. E agora a gente fala do governo. O governo é uma estrutura política responsável pela administração e a direção do nosso Estado. Ela tem um exercício de concretizar o poder estatal, certo? Ela cria e aplica normas jurídicas, as leis e assim por diante. Suas características é uma organização institucional, ou seja, o governo dentro do Estado vai administrar, vai guiar o país para um rumo. Ela tem um exercício de autoridade, ou seja, de dizer, não, isso não é permitido porque a nossa meta é alcançar isso. Sim, isso é permitido porque a nossa meta é alcançar isso. E ela administra a administração pública e ela tem representação internacional. Então, por exemplo, eu estava até, para montar a aula, eu estava criando exemplos na minha mente. Vejam só, quando nós falamos de um país, geralmente nós não lembramos da cultura. Pelo menos não primeiramente da cultura. Nós não lembramos primeiramente da praia que existe lá naquele país. Nós lembramos do governo. Nós lembramos do chefe de Estado daquele, chefe do executivo daquele governo daquele país. Quando nós olhamos, por exemplo, a Inglaterra, nós lembramos da coroa. Nós lembramos atualmente agora do rei, mas antes era a Rainha Elizabeth. Quando nós olhamos para a Espanha, muito embora aquela princesa ainda não seja a representante do povo, do Estado, mas nós já lembramos daquela princesa. Quando nós olhamos para o Brasil, ou melhor, quando um gringo olha para o Brasil, ele olha a imagem do Lula.
que é o nosso presidente. Quando era o Bolsonaro, olhava a imagem do Bolsonaro. E os nossos presidentes, o Lula, Bolsonaro, Dilma, Michel Temer, qualquer um que fosse, Fernando Henrique Cardoso, qualquer um que fosse, eles carregam a representação internacional de nós. Nossa, então, o nosso presidente, para outras pessoas lá fora, vislumbram o povo brasileiro neles. Então, é isso que se trata sobre a representação internacional. Além disso, a representação internacional trata-se também de interesses. Então, o Brasil na ONU, quando vai falar alguma coisa, está representando os interesses de uma nação inteira, de um povo inteiro, ok? É claro, nem todos da população, dentro daquilo que nós compreendemos por sociedade, tenham os mesmos ideais. Isso é natural, certo? Mas a maioria pensa, enfim, dessa mesma forma, pela lógica de que a maioria votou naquele para estar ali como representante do nosso estado, tá bom? Então é só essa ideia que vocês precisam ter sobre o governo. Não vou me alongar muito nas outras coisas, porque é quase irrelevante, para ser sincero. Não, não cai muito essas coisas na prova, na avaliação integrada, tá bom? Agora, o povo, aí sim, o povo é o conjunto, são as pessoas vinculadas àquele Estado através da nacionalidade. Aí nós voltamos lá no artigo da Constituição Federal que fala sobre nacionalidade. E aí nós temos a naturalização, é o brasileiro nato, é o brasileiro naturalizado e assim por diante. Ele faz parte dessa população, essa população é o povo, é um requisito, um elemento essencial para que haja um Estado. Veja, vamos supor. Existe um estado que tem perdão, que tem soberania, que tem governo e tem território, mas não tem povo. Então o governo vai governar quem, certo? A soberania interna vai ter soberania, vai ter supremacia em quem? O território, por exemplo. O território vai abrigar quem? Então o povo é essencial. O povo é um elemento essencial, tá? Ele é o titular originário do poder político, porque um governo ele é feito por pessoas, por povos, certo? Somos animais políticos, já diziam nossos filósofos. Bom, agora sim nós focamos no território. Notem que eu pulei muito rápido sobre os três elementos, muito rápido mesmo. Se tiver alguma dúvida que ficou, pode falar aqui. Eu só estou sendo mais rápido, mais breve aqui nesses três elementos, porque quase não cai na prova, mas agora o território vai cair um pouco mais, vai ter um pouco mais de atenção, tá bem? O território é o espaço físico sobre o qual o Estado exerce sua autoridade e soberania. Então, é o limite em que a soberania pode alcançar o Estado, certo? Vai separar as soberanias também, ou seja, um país que faz fronteira conosco, a sua soberania vai até aquela fronteira. Vamos supor o Paraguai. A fronteira do Paraguai vai até um determinado lugar. Depois daquela fronteira, a soberania, o poder do Paraguai não recai sobre nós, ok? Por outro lado, do outro lado da fronteira, tem a soberania do Brasil, a supremacia do Estado brasileiro. E as autoridades políticas, autoridades policiais, seja quem for, fiscalizatórias, terão poder dentro desse território através da soberania. Existem alguns filmes, por exemplo, em que eu acho, é que eu não quero cometer o erro, mas se eu não me engano, o Velozes e Furiosos tem cenas em que eles saem de um país para outro. E notem que quando eles saem de um país para outro, a polícia tem que parar antes da fronteira. Por quê? A partir daquela fronteira, para o outro lado, já não é mais aquela autoridade policial que deve tomar conta que tem poder para perseguir, para prender e assim por diante. E isso se faz por causa da soberania que se limita ao território daquele estado, certo? É, Existem vários tipos de territórios que eu vou falar em breve. A função mesmo desse território, por fim, como conclusão, é delimitar a atuação estatal, ou seja, as aplicações políticas, os deveres políticos, a autoridade policial, todas elas devem ter
uma limitação por causa desse território, ok? Por causa desse limite territorial, dessas fronteiras. Fixar as fronteiras de jurisdição e permitir organização política, administrativa e econômica. O imposto do Brasil só cabe no Brasil. O imposto do Paraguai só cabe no Paraguai. O imposto da Argentina só cabe na Argentina. O imposto dos Estados Unidos só cabe nos Estados Unidos, não vai caber no México, não vai caber no Brasil, não vai caber no Equador, não vai caber em lugar nenhum. Por quê? É o limite que o território dá à soberania de impor as suas regras, tanto administrativas, quanto políticas, quanto econômicas. Certo? Perdão. Ah, sim. É só essa parte aqui, ó. Trata-se solo, subsolo, espaço aéreo e mar territorial. Eu ia pular essa parte, perdão. O território, ele não é só apenas aquilo que nós compreendemos como terra, como solo. Por exemplo, lá da Rondônia, Roraima, até o Rio Grande do Sul é Brasil. Do Mato Grosso do Sul até o Nordeste é Brasil, certo? Não é só isso, não é só a terra, mas também o subsolo, aquilo que está abaixo do solo brasileiro, e também o espaço aéreo, aquilo que está acima do Brasil, da terra, que se chamou Brasil, né, se a gente for entender assim, e também o mar territorial. O mar territorial não é o alto mar, mas é aquela costa, tem até uma conta que eles fazem para compreender o que é o mar brasileiro, por exemplo. Aí teria que dar uma olhada, a depender da regra, certo? Mas isso também eles nem pedem na atividade integrada, na avaliação integrada, porque é muito complexo, não tem necessidade alguma. Mas é só entender, é o mar territorial brasileiro e o alto mar. O alto mar não é do Brasil. O mar territorial é do Brasil, é do país, seja qual for o país, tá bom? O que se trata de sobre subsolo? A gente pega um exemplo ali das regras de, de minério, de propriedades do subsolo. Se numa propriedade privada o indivíduo foi escavar para fazer ali a sua coluna, que ele vai levantar uma casa, e ele acaba perfurando uma camada de petróleo, de tal maneira que começa a jorrar petróleo para sua propriedade. Ele acha aquilo incrível e ele resolve abrir uma, uma fábrica, certo? De petróleo para ele vender para o mundo inteiro. É possível? Infelizmente não é possível, porque aquilo que está no subsolo é da nação, é do Estado. E se está no subsolo, o Estado tem propriedade daquilo. Mas aquela propriedade é privada, sim, é privada. Mas o que está no subsolo é do Estado, certo? Pode ser que, havendo algum acordo, o Estado venha negociar com o proprietário daquelas terras, mas não será daquela pessoa. O propriedades do subsolo não serão daquela pessoa. É isso que se trata o território do Estado, ou seja, a soberania que está no subsolo. É, é, Se trata do Estado. A mesma coisa se fosse o espaço aéreo, tudo que acontece e passa por cima de nós é tudo do Brasil. Se passar um avião, isso é até interessante, não sei se vocês já viram algum vídeo da FAB, mas é incrível. Passa um avião estrangeiro que não tem autorização para passar pelo território aéreo brasileiro, junta um outro avião da FAB e eles começam a se comunicar para saber primeiro quem são, o que estão fazendo ali e por que estão passando sem autorização. Isso é um exemplo claríssimo do que a gente fala sobre a soberania dentro do território brasileiro, sobretudo no espaço aéreo. Outro exemplo também, e aí já juntando ao mar territorial, é em relação à nacionalidade que nós estudamos lá atrás, sobre quando uma pessoa que é de um outro país, por exemplo, sob a bandeira brasileira está no mar territorial ou está passando pelo espaço aéreo, de onde se trata a sua naturalização, de onde se trata a sua nacionalidade, tudo isso tem a ver com a soberania dentro do território, o território que é o Estado. Então é importante frisar isso, tá? Porque o território, ele é muito importante para nós, muito importante mesmo. Ele vai delimitar
o seu poder estatal, ele vai delimitar políticas públicas, vai delimitar a economia do país, a administração, ele vai delimitar o poder, o direito de nacionalidade e naturalização, ele vai delimitar os recursos no subsolo, no mar, no espaço aéreo, tudo, tudo. Por isso que é importante frisar no território, tá bem? Seguindo essa mesma ideia dos elementos do território, aí que eu falei, existe o elemento terrestre, o elemento marítimo e o elemento aéreo, tá? O elemento do território terrestre trata-se de solo e subsolo, as ilhas pertencentes ao estado e os recursos minerais e naturais que eu acabei de falar, certo? Então, o solo e o subsolo, onde a gente pisa os nossos pés, e o subsolo, aquilo que está abaixo do solo. As ilhas pertencentes ao país, por exemplo, Ilha Bela, certo? É um território terrestre. Recursos minerais naturais, é o que eu falei sobre petróleo, tudo aquilo que for minério, prata, ouro, ferro, ouro, também, tá bom? Tem o carvão mineral, enfim. Depois, marítimo. É o mar territorial, que eu falei, certo? É antes do alto mar, ok? Tem as plataformas continentais, não sei se vocês já chegaram a ver, mas existem alguns serviços em plataformas, é espetacular. E também a zona econômica exclusiva, tá bom? E aí aéreo também, o espaço atmosférico acima do território, terrestre e marítimo, ou seja, tudo que está acima do mar, tudo que está acima do solo e tudo que está acima de qualquer outro lugar, sendo atmosférico e estando debaixo do território brasileiro, faz parte do território do estado, tá bom? E aí é sujeito à soberania estatal, tá? As características do território. O território é indivisível, ou seja, o Brasil jamais poderá se dividir, certo? E isso significa que não haverá possibilidade do Amazonas sair do Brasil, do Pernambuco, do estado de São Paulo. A Constituição não compreende a divisibilidade do território, tá? Então, o território ele será uno sempre terá formato do Brasil, a não ser que aconteça algo terrível, mude a Constituição, mas aí mudando a Constituição mudará as nossas vidas também. E as delimitações, elas podem ser, primeiramente, eu não coloquei ali, ou deixa eu ver aqui se eu coloquei. Coloquei, perfeito. Mas a delimitação são fronteiras definidas juridicamente, eu vou falar depois de uma outra questão, e pode ocorrer através de tratados internacionais, que eu vou falar também lá na frente. Mas, primeiramente, gravem isso, tá? A delimitação pode ser por fronteiras definidas juridicamente, ou seja, sairá uma lei, uma norma jurídica em que vai delimitar as fronteiras do nosso país, do Estado de um modo geral. Eu estou falando sempre o nosso país porque é o que importa, né? O nosso país. E também pode ocorrer através de tratados internacionais, que eu vou detalhar um pouco quando a gente falar sobre aquisição, perda, mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, resta saber em relação às fronteiras, que são os limites físicos e jurídicos do território estatal, e a separação entre as diferentes soberanias, e é importante gravar que as fronteiras podem ser naturais, assim como rios e montanhas, ou elas podem ser artificiais, que são as linhas geográficas convencionais que nós vemos no nosso país, por exemplo, entre um país e outro. Vejam só, aqui em Pinda, onde eu moro, e Taubaté, que é a cidade do lado, tem um rio que separa ela, que é o Rio Una. Quando nós estamos na Dutra, descendo, nós vemos ali a plaquinha Limite Municipal, Pindamonhangaba, Taubaté. Onde nós estamos passando naquela placa, nós vemos um rio de fora a fora. Esse rio é o Rio Una. Ele é um exemplo de fronteira natural, que é um rio que divide a cidade de Pinda com a cidade de Taubaté, certo? É claro que não é um território nacional, evidentemente, é um território municipal, mas vale muito para entender essas fronteiras, a relação de fronteiras, tá bem? Podem ser montanhas, podem ser, ainda não me vem nenhuma outra ideia, mas montanhas acontecem muito, ok? E depois tem as linhas geográficas convencionais, que é o que a gente vê, acontece muito nos Estados Unidos. O que que aconteceu? No Brasil,
em razão das explorações de missões católicas, dos bandeirantes e de outras situações também, outros fatores, ocorreu uma delimitação de fronteiras diferente das que nós vemos atualmente, em outros países. Pode perceber que no Brasil as fronteiras elas são todas muito desenhadas, muito curvas, certo? Por quê? Porque os bandeirantes andavam pelo nosso país, adentrando o nosso país, e eles eh, delimitavam o estado, delimitavam a cidade conforme a nascente do rio, conforme a montanha. Então eles falavam assim: depois dessa cadeia aqui de montanha é tal cidade, é tal país, é tal estado. Depois desse rio aqui é outro estado, é outra cidade, ok? Já nos Estados Unidos, que é o que a gente fala sobre as linhas geográficas convencionais. Nos Estados Unidos, se vocês repararem, todos os estados são muito bem quadradinhos, todos bem quadradinhos, porque eles tiveram essa noção de geográfica de separar os estados de modo não igual, né? Porque tem um maior e outro menor, mas de uma maneira retilínea, tá certo? Eles tiveram mais visão geográfica. Nós, como fomos explorando o país, entrando, descobrindo as coisas do país, os bandeirantes acabaram escolhendo por delimitar as fronteiras de forma natural, que fica até mais fácil do que de maneira geográfica, né? Por exemplo, se você estiver andando por aí, você vê o rio, como eu falei, a gente desce a Dutra, nós vemos o rio, falando, tá bom, já estou em Taubaté. Agora, se a gente for ver numa linha geográfica, a gente tem que ter um mapa para saber, tá, a partir daqui é tal lugar, a partir daqui é outro lugar, a partir daqui é um outro estado, e assim por diante, tá bom? Agora, nós vamos entrar na aquisição, pessoal. É interessante porque nas minhas pesquisas, eu confesso que nem eu mesmo sabia muitas delas. Mas agora, sabendo, vamos tentar explicar para vocês. A aquisição pode ocorrer por seis motivos. A descoberta, que é através de expedições, aconteceu muito com Portugal, por exemplo. E o exemplo que eu trouxe aqui são as ilhas do Atlântico, como a Ilha da Madeira, dos Açores, que os portugueses, nas suas descobertas, entraram nessas ilhas e descobriram um novo território e anexaram a Portugal, certo? Então, pode ser aquisição de território através de descobertas, que é muito interessante, certo? Dizem que alguns livros brasileiros mais antigos dizem que os portugueses descobriram o Brasil. Mas, na verdade, o Brasil já estava descoberto, né? Porque nós tínhamos aqui os nossos indígenas, silvícolas, que já estavam no país. Era o nosso povo nativo. Então não há descoberta naquilo que já está descoberto, certo? Mas a gente explica isso mais tarde. Depois, ocupação, que é aí o que nós falamos sobre os bandeirantes, as entradas, missões religiosas, a criação de gado. Isso aconteceu muito aqui no Brasil, são as expansões territoriais, tá bom? Acontece com uma ocupação progressiva. Essa ocupação vem de pessoas explorando o território onde estão e descobrindo novas áreas. Aconteceu muito em fazendeiros, com fazendeiros que precisavam trabalhar com gado. Quanto maior o gado, é necessário que faça um ciclo de pastos. E acabando ali, por exemplo, nós temos 4 pastos, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Acabando os recursos deste pasto, os fazendeiros levavam os gados para o pasto 2. Acabando no pasto 2, passava para o pasto 3. Acabando no pasto 3, ia para o pasto 4. Chegou uma hora que os 4 pastos já não estavam tendo recursos, e o pasto 1 ainda não devolveu o recurso suficiente. Então eles saíam para o pasto 5, pasto 6, pasto 7, e assim foi aumentando, foi expandindo o território brasileiro. Já a conquista é uma outra questão. A conquista é através de guerras. A conquista é através de luta mesmo. Um exemplo é a Califórnia, o Texas, o Novo México, que foram através da Guerra Mexicano-Americana, que através dela, através da derrota do México, através de um tratado que eu esqueci o nome,
foi concedido, né? Foi finalmente entregue essas terras, como se dizendo assim, realmente perdemos, não tem o que fazer, toma aqui as terras, que é a Califórnia, o Texas, o Novo México. Ou seja, conquista vem de uma derrota. Perdeu-se a terra e ganhou-se através de uma guerra, ok? Nós vamos falar também da perda e aí entra isso, ok? Mas como a gente está falando de aquisição, então os Estados Unidos, que estava lutando contra o México, foi lá e conquistou, ou seja, através de uma guerra, eles ganharam esses territórios e anexaram para si. Já por outro lado, tem a cessão, que a cessão é cedido através de um contrato ou por uma compra, por exemplo, ou uma doação, que é o caso das Filipinas, o território de Guam e o Porto Rico, que a Espanha cedeu para os Estados Unidos por uma bagatela aí de 20 milhões de dólares. Pouca coisa, baratíssimo, certo? Então, veja a diferença. A conquista, guerra, conquista através de luta, através de derrota de outro estado. Pegou um território por guerra, porque venceu uma luta. Cessão, um contrato, um negócio, uma doação, uma venda. E o exemplo é que a Espanha vendeu esses territórios para os Estados Unidos. É um exemplo. E aí existe uma coisa que eu não sabia mesmo, que são o uso capião internacional. E olha só que interessante, é uma questão de prescrição aquisitiva. Eu peguei um caso aqui da Ilha de Palmas. A Holanda contra os Estados Unidos em 1928. A Holanda conseguiu provar a soberania, o exercício de soberania pacífica e contínua. Não sei se vocês já estudaram uso capião no direito civil, mas rapidamente, para a gente não fugir muito do assunto, o usucapião precisa de três requisitos, tá? Precisa da posse mansa, pacífica, sem que alguém interfira ali, contínua, ou seja, contínua, não pode pausar, então eu fico um ano, paro, fico mais um ano, paro, fico 2 anos sem mexer naquilo lá, sem cuidar daquilo, fico mais um ano, não, contínua, certo? E também com ânimo de dono, ou seja, como se estivesse cuidando daquilo como se fosse um dono. E a Holanda cuidou da Ilha de Palmas desde o século XVIII, sem que ninguém atrapalhasse, sem que os Estados Unidos dissesse nada. E em 1928, quando os Estados Unidos descobriu essa posse, ele tentou reivindicar a ilha, não conseguiu, e a Holanda até hoje tem a Ilha de Palmas. Olha que loucura. Muito interessante. Então, usa o capião internacional quando um país toma uma outra território, né, um outro espaço, um outro território e cuida, exerce sua soberania, coloca as suas regras, administra, cuida de modo geral, e a partir dali trata-se desse território como parte do Estado. Tem uma questão que é uma pegadinha. Não há tempo, por enquanto, porque é um assunto muito raro de acontecer. Então não há um tempo, por exemplo, no uso capião é de 10 a 15 anos. Agora aqui no uso capião internacional não há um tempo, precisa ficar 10 anos cuidando da terra, não, do território, não diz nada, porque é um assunto muito raro, então vai depender de caso a caso. E por fim, os tratados internacionais. Por exemplo, o território do Acre, aquela regiãozinha do Acre que fica bem aqui, ela foi tratada, ela foi recebida, ela foi a- é, adquirida pelo Estado brasileiro através do Tratado de Petrópolis, em 1903. Houveram alguns conflitos ali naquela região amazônica por causa das compensações financeiras, é, como nós temos ali a floresta ali naquele meio ali, tinha muito estresse, muita briga, muita discussão. Então, através de um tratado internacional, conquistou-se o Acre para nós. Não conquistou, perdão. Adquiriu-se o Acre para o Estado brasileiro. E aí nós falamos da aquisição, mas agora nós vamos falar da perda. E como eu disse, da conquista, há também a perda através da guerra. Notem, na conquista, os Estados Unidos conseguiu a Califórnia, o Texas, o Novo México, mas o México perdeu esses três
territórios, certo? Então, através de guerra, se perde esses territórios. Tratados, não tem muito o que dizer, certo? Ué, por exemplo, o Acre era da Bolívia, né? Era da Bolívia. O Brasil recebeu, o Estado brasileiro recebeu o Acre, adquiriu o Acre, mas a Bolívia perdeu o Acre, certo? E aí tem uma questão, secessão. Veja só, secessão. Teve um caso que eu peguei aqui, o Bangladesh, em 1971, através da independência do Paquistão Ocidental, após um longo período de tensões políticas, certo? Então tinha muito, até hoje tem um pouco de problema ali naquela região ali do Oriente Médio, Paquistão e tudo mais. Mas aí o Bangladesh, em 1971, conseguiu a independência desse lugar e aí se tornou um território independente. O Paquistão perdeu um território. Então, através de secessão, veja, secessão, S-E-C-E-S-S-A-O, secessão, se perde um território também, tá bom? E tem as decisões internacionais, que aí, por exemplo, do Acre, né, um outro exemplo, é através de um tratado internacional, uma decisão internacional, tá? Pode usar os dois lados, tá? Pode usar os tratados internacionais para falar do Acre, pode falar das decisões internacionais também para falar do Acre, tá bom? Não tem problema. Ficou alguma dúvida em alguma coisa que eu falei? Eu falei rápido demais, eu falei muito confuso. Pode me dizer, porque agora a gente já vai sair pro estado de sítio. Tranquilo? Maravilha, então. Se tiver alguma coisa, vocês me falam, tá? Só uma questãozinha, o território e a jurisdição é aquilo que eu falei. O Estado exerce os três poderes dentro do território. O território, ele só fala assim, até aqui você vai. Depois daqui não dá mais, porque aqui não é mais nosso território para você falar, para você colocar as nossas regras, para você colocar a economia, qualquer coisa. Até aqui dá para ir. A linha estatal possui validade prioritária dentro do território nacional. É o que a gente estava falando. Ah, sim, nossa, sim. Tem as exceções à territorialidade. Olha que interessante. Eu faço o slide e eu esqueço do próprio slide que eu fiz. Aí quando eu chego aqui, parece que é novo para mim. Mas que beleza, vamos lá. As exceções à territorialidade são territórios, evidentemente, que não estão ligados ali naquele estado, mas estão separados por outras coisas, mas que não sejam exatamente fixos, imóveis, como um solo, como o espaço aéreo, como o mar territorial, ok? Trata-se, por exemplo, das embaixadas e consulados. O que se trata de embaixadas e consulados num outro país, vamos supor, na França. Na França tem um consulado brasileiro e uma embaixada brasileira. Ali dentro daquele lugar é um território brasileiro, é um território do Estado do Brasil. Então, quem entra ali está protegido pela lei brasileira, pelas normas jurídicas brasileiras. Significa que as autoridades francesas, por exemplo, não podem entrar numa embaixada, num consulado, porque se trata de uma área preservada do Brasil, mesmo que esteja em um outro território. Notem que está no estado francês, mas ali, aquele miolinho, aquela casa, aquele prédio trata-se de território brasileiro, tá bom? Aí tem os navios e aeronaves, lembra que a gente falou sobre naturalização? Ah, e se a pessoa. Também no direito penal também tem muito isso. No direito penal fala sobre a lei da extraterritorialidade. Qual é a lei que vai ser aplicada num barco que tem a bandeira brasileira, mas está em mar territorial francês, da Inglaterra, dos Estados Unidos, seja qual for. Eu nem sei se a França tem mar. Perdão, faltei na aula de geografia, gente. Mas vamos lá. A mesma coisa aeronaves. Qual é a lei que será aplicada? A lei da França, já que a aeronave está passando por cima do território francês, ou então, e sendo que a aeronave tem a bandeira brasileira, está a serviço do Brasil, certo? Isso cai muito. É uma exceção da territorialidade. Não está no solo, não está parado ali, mas está navegando, está voando, e está em um outro território, mas é só um prédio, porque a embaixada é um prédio. É só um prédio que fica em outro país, é um outro território, mas
Se tratando daquele prédio, trata-se do território brasileiro, tá? E aí os tratados internacionais, as organizações internacionais acabam se difundindo nos dois. E agora, finalmente, vamos para o estado de sítio. Finalmente, vamos para o estado de sítio. A partir daqui, faltando 15 minutos, eu vou ser mais objetivo nas coisas, porque acho que o que era mais importante do que vai cair é o território mesmo, tá bom? As outras coisas também vão cair, pelo amor de Deus, estudem, tá? Mas é que isso aqui parece que já está mais fresco na mente. No o TGE é uma coisa do semestre passado ou desse semestre, eu não sei muito bem. Mas é alguma coisa que fica vago, a gente ainda não tem isso muito claro. O problema de teorias, seja quais forem, teoria geral do Estado, em breve, não sei se vocês já tiveram ou terão, mas teoria geral do processo, teoria geral, história do direito, um monte de coisa, gente. Essas teorias, o problema dessas teorias é que elas ficam muito abstratas na mente. E não fica muito claro, fica algumas coisas meio abertas, ficam umas pontas soltas. Por isso que eu tentei trazer vários exemplos para a gente começar a enxergar, a concretizar isso de uma maneira real. Para não ficar simplesmente a aquisição, a secessão, a conquista, mas ficar um negócio mais claro para a gente, tá bom? Por isso que eu fui batendo na tecla e tudo mais. Vamos para o estado de sítio. O estado de sítio é uma medida excepcional. Isso significa que não é para acontecer sempre, pelo amor de Deus, ok? E ela está regrada nos artigos 137, no artigo 138. É decretada pelo presidente da República através de uma autorização do Congresso Nacional, ok? Ela só vai ser utilizada quando acontecer coisas graves que vão ameaçar a ordem constitucional. Por exemplo, aconteceu uma rebelião no estado de São Paulo. Todo mundo quer se emancipar do Brasil, no estado de São Paulo. Vamos acabar com esse negócio de São Paulo ser estado, nós queremos ser um país. Não, chega, vamos fechar as entradas, o exército não entra, só nós aqui mesmo. Isso é uma situação que ameaça a ordem constitucional, porque, como eu falei, um território não pode ser dividido. Uma soberania não pode ser dividida, ok? O que que acontece? O presidente da República vai lá e fala: opa, estado de sítio, está tendo uma guerra, uma rebelião. Está tendo uma rebelião, estado de sítio. Congresso Nacional, dá uma olhada aqui, o que que você acha? O Congresso Nacional fala: realmente, concordo. Autoriza o estado de sítio e declara o país em estado de sítio em razão de São Paulo, estado de São Paulo. Ok? Ali está o exemplo que eu trouxe. Uma comoção grave de repercussão nacional, ou uma guerra ou agressão armada estrangeira. Olha só, o exemplo que eu trouxe não é estrangeiro, é do Estado, mas pode ser de estrangeira também, por exemplo. Vamos supor que perdão, os Estados Unidos se revolta com nós e fala assim: não, não, vocês estão errados, quem manda aqui no mundo somos nós. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, vamos invadir o Brasil. Nós vamos invadir o Brasil, vocês vão seguir apenas as nossas regras. Se os Estados Unidos entrar, o presidente da República vai falar: opa, estado de sítio. Entrou estado de sítio, Congresso Nacional concorda? Concordo, vamos manter assim. Beleza? É uma guerra ou uma agressão armada estrangeira. Uma comoção grave de repercussão nacional. Eu não consigo lembrar agora, peço perdão, o nome da cidade de Minas, da qual a represa estourou. A represa estourou e aí aconteceu aquele caos. Bombeiros, médicos, voluntários indo ajudar e tudo mais. É a situação de estado de sítio também, tá? Mas e aí? Declarou estado de sítio, mas e aí? O que que tem? Vai acontecer algumas restrições, certo? E vai impedir que nós pratiquemos alguns direitos fundamentais e algumas garantias. Por exemplo, o direito de ir e vir. Declarado o estado de sítio,
Pode ser que o governo diga, ô, não dá para você ir para esse lugar, você vai ter que ficar aí. Ou não vai dar para você sair daqui. Você vai ter que ir também, porque o dever de ir, a obrigação de ir, fere o nosso direito de ir livre, porque eu posso escolher ficar. Mas a depender, pode haver uma saída, mandarem a gente sair, por exemplo. Entendem? Então, fere o nosso direito de ir e vir. Nosso direito de liberdade pode ser que impeçam nós de falar algo, de, de sair de algum lugar, de ficar em algum lugar. Então, note que são direitos e garantias restringidos, vamos falar assim com essas palavras, mas não que seja isso, infringidos, mas por alguma razão. Qual a razão? O estado de sítio. Tá bem? A meta, o objetivo é restabelecer a normalidade institucional e proteger o Estado democrático de direito. O exemplo que eu dei do Estado de São Paulo se rebelar, se houver um estado de sítio, é para de fato proteger o Estado democrático de direito para que ele seja uno, para que ele não se separe, ok? Porque é mais vantajoso lidar com isso, embora o Brasil seja muito grande, mas é mais vantajoso lidar com um Estado completamente unificado do que um Estado cheio de migalhas, ok? Até porque, se, por exemplo, o Estado de São Paulo se ficar independente, ele vai lidar com um Brasil inteiro à volta dele, entende? Então, vira um angu. E aí, os tratados internacionais não querem mais isso. Não querem mais que vire um angu de caroço, porque aí vira uma guerra danada. O Brasil vai querer pegar de volta o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo vai querer se afastar dele. Aí o Estado de São Paulo fala assim: vem Rio de Janeiro comigo, Rio de Janeiro não vou nada. E aconteceu isso na história brasileira, tá? A independência, a busca da independência do Estado de São Paulo, por exemplo, aí teve todo um problema entre Minas e Rio de Janeiro, uma bagunça terrível, entendeu? Então, o Estado de São Paulo, o Estado brasileiro, os tratados internacionais todos entendem, não vamos sair daqui. A coisa tá ruim? Tá. A coisa tá feia? Tá. Mas é melhor nós do que sem nós, tá certo? As medidas serão a restrição de locomoção, ou seja, que eu falei sobre a liberdade de ir e vir, o direito de liberdade, né? O direito de ir e vir. Busca e apreensão de propriedade, sim. Se o exército, por exemplo, tendo que evitar uma agressão, precisar entrar nas nossas casas para se proteger, eles vão entrar. Olha que perigo. Precisando pegar o nosso carro, precisando pegar a nossa moto, eles vão usar, certo? Por isso que ter um estado de sítio é muito perigoso. E é por isso que é temporário também, ok? O prazo é de 30 dias. 30, 30 dias. 30 dias, ok? 30 dias corridos, mas pode ser prorrogável por mais 30. Isso se for, é claro, uma questão, uma comoção de grave, uma comoção grave de repercussão nacional. Se for uma guerra, se for uma ameaça, aí o estado de sítio vai se estender até acabar essa guerra, até acabar essa ameaça, tá certo? Tá tudo certo por enquanto? Tudo tranquilo? Maravilha. Perfeito, então. Agora a gente vai para a separação dos poderes, é um pouco mais próximo da nossa realidade, da realidade que eu quero dizer é que é um assunto mais próximo, né? Novo desse semestre. A separação dos poderes são. Só deixa eu arrumar uma coisinha aqui que tá aqui me incomodando. Pronto. Tá, beleza. A separação dos poderes. Nós temos três poderes: o poder legislativo, executivo e judiciário. Olha a fotinha que bonitinha aqui, ó. A legislativo. Eu elaboro as leis. Eu aplico as leis, o judiciário. E o executivo, eu administro. Olha que bonitinho, tá vendo? Já dá para entender. O judiciário vai aplicar, o legislativo vai elaborar e o executivo vai administrar. Poder legislativo. Vamos tratar do poder legislativo. Suas funções são elaborar leis, fiscalizar os atos do poder executivo, ou seja, ele vai olhar se há exceções no poder executivo, se o presidente moscou, se o governador fez alguma coisa que é ilegal, se o prefeito fez algo com o imposto da galera, certo? Gente, 5 minutos para acabar a reunião. Meu Deus, vou ser muito rápido, calma. Os órgãos, Congresso Nacional,
Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá bom? Suas funções atípicas são julgar autoridades em crime de responsabilização e administrar sua estrutura interna. O Poder Judiciário deve julgar conflitos e garantir a aplicação das constituições e das leis e proteger os direitos fundamentais, tá bom? É meio esquisito dizer assim, funções atípicas, né? Mas a administração, administrar próprios órgãos e elaborar regimentos internos não é comum, não era para ser comum do judiciário. Mas como é ela que está cuidando ali, então fica aí tudo ali, bonitinho. Os órgãos STF, STJ e os tribunais, as varas e assim por diante, tá bom? E já o poder executivo o dever dele é administrar o Estado, executar políticas públicas, aplicar as leis, ou seja, administrá-las, entendeu? Função atípica, editar medidas provisórias. Por quê? Porque a medida provisória é uma lei e a medida provisória só é feita quando há uma omissão de algum assunto do legislativo, ok? E julgar processos administrativos, de ministros, inclusive, juízes, quer dizer, desembargadores, a chefia, presidente da República, governadores e prefeitos. Agora nós vamos, para acabar, eu prometo, em 4 minutos eu vou conseguir explicar, eu tenho certeza. Senão vocês. Bom, vamos lá. Artigo 2º da Constituição Federal são os poderes da União independentes e harmônicos entre si. Isso significa que entre os três, eles têm autonomia funcional e para que isso aconteça, para que não seja um balaio de gato, eles criam um mecanismo de equilíbrio recíproco, que é os pesos e contrapesos, certo? Que é o check and balances. Olha como que meu inglês é muito bom. Os pesos e contrapesos, ou freios e contrapesos, só um momentinho. Deixa eu silenciar isso aqui, porque não estava silenciado. Temos 3 minutos, podem acreditar que vai dar tempo. É um sistema de controle recíproco entre os poderes que busca impedir abusos e excessos. Como eles são independentes, pode acontecer do judiciário lá perder a mão, o legislativo perder a mão, o executivo perder a mão. Então eles entre eles se controlam. Falam, calma aí, pega leve. Eu não mando em você, mas tem que pegar leve. Garante um equilíbrio institucional, ok? Então vamos lá. Existe os controles do legislativo sobre o executivo, que é aprovar leis orçamentárias, certo? O legislativo que aprova isso do executivo, fiscalizar as contas públicas, é, ele julga o impeachment do presidente, caso ocorra alguma coisa, e, por fim, aprova as autoridades, a aprovação de autoridades iniciadas pelo executivo, que é a indicação de ministros, por exemplo. Tem um exemplo aí recente que o presidente chamou um ministro, convidou um ministro, e o legislativo falou: não, esse não. Não sei se vocês lembram. É bom vocês ficarem sabendo, que pode cair na prova. Aí tem um controle do executivo sobre o legislativo. Direito de veto presidencial, vem um projeto de lei. O presidente fala: nada a ver, não quero não. Convocação extraordinária do Congresso para estado de sítio, estado de exceção e assim por diante. E edição de medidas provisórias naquela condição que eu falei da omissão do Congresso Nacional. E aí tem um controle do Poder Judiciário sobre os demais poderes, que é, por exemplo, controle de constitucionalidade das leis, o Poder Judiciário que fala assim, isso aqui não é constitucional, ou isso aqui ou isso aqui é constitucional, tá tudo certo. E aí por isso que fala, declaração de inconstitucionalidade de atos normativos. É ela que vai falar, isso aqui não é constitucional, a Constituição não prevê isso aqui. E ela também garante os dos direitos fundamentais, tá bom? Então por isso que ela vai falar assim, olha, tá agredindo o direito de ir, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão e assim por diante. E agora os controles dos demais poderes sobre o poder judiciário, que é o Senado aprova o ministro do STF, como eu falei lá atrás, que o presidente foram permitir, foi pedir um ministro, e aí o legislativo falou, não, não, Moscaro. E aí, entendeu? O Senado aprova os ministros do STF. E o legislativo define o orçamento do Poder Judiciário, fala assim, ó, até aqui dá para gastar, até aqui não dá para gastar. E a possibilidade de investigação e responsabilização dos magistrados. Então, os magistrados são investigados pelos poderes que já fomos citados. Gente, conseguimos. Meu Deus. Desejo uma boa prova para vocês. Se eu falei muito rápido agora, nesses últimos 1 minuto, 30 segundos que eu tenho para falar, mandem mensagem, mandam um áudio, fala, Estevam, não entendi isso. Eu espero para explicar para vocês, tá bom? O meu WhatsApp está à disposição para vocês.
Maravilha, gente. Eu agradeço muito. Bom final de semana para vocês. Boa prova, boa sorte, tá bom? Um abraço.